este daqui, ó. Aparição macabra quase matou a minha mãe. Gente, a aparição quase matou? Vamos ver. Oi, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sou muito fã do canal e após um bom tempo tomei coragem para enviar o meu relato. Essa história é verídica, assustadora e me causa muito medo até hoje. Todos os nomes já foram trocados, pode ler sem medo. Obrigada. No ano de 2012, meus pais, eu e minhas irmãs nos mudamos para o Rio Grande do Sul. Saímos enxutados de Ribeirão Preto pela minha avó, que é uma maledite, e tanto, que pode render mais um relato de maledite. Ela nos expulsou da casa onde morávamos sem nada. Meu pai era peão de fazenda e minha mãe cozinhava e cuidava de mim e das minhas irmãs. Meu pai conseguiu emprego em uma cidade bem pequena no interior do Rio Grande do Sul. Nós mudamos para lá o mais rápido possível e nos mudamos para lá o mais rápido possível. Bom, o emprego que o meu pai conseguiu consistia em cuidar de uma fazenda, cuidar dos animais e fazer os trabalhos que precisavam ser feitos na propriedade. Ficamos em uma casinha de 4 cômodos, uma sala-cozinha, 2 quartos e uma despensa. O banheiro ficava na rua, assim como as casas antigas, e isso me causava... O banheiro ficava na rua? Ou do lado de fora da casa? Na rua? E isso me causava muito medo, pois eu tinha uma bexiga... E isso me causava muito medo, pois eu tinha uma bexiga que aguentava ficar cheia a noite toda e sabia que eu teria que visitar o toalete... acho que é o contrário, então. Deve ser isso. Eu tinha uma bexiga que não aguentava ficar cheia a noite toda. Acho que é isso, né? E aí eu sabia que eu teria que visitar o toalete à noite. Bom, a casa era arrumadinha, mas me causava uma estranha sensação de medo e agonia. A minha irmã mais velha, Maria, também não gostou daquele lugar. Maria usava cadeira de rodas, pois quando tinha 7 anos, caiu do cavalo que ela estava montando escondido. E só foi encontrada horas mais tarde. E o meu pai, quando a viu jogada no chão, a pegou no colo e a levou para o hospital. Mas os médicos informaram aos meus pais que Maria não andaria mais, pois além dos ferimentos da queda, meu pai a carregou no colo e isso agravou a situação. Então, por isso que quando acontece qualquer acidente, a gente não deve mexer na pessoa, porque você não sabe qual foi a lesão, o que aconteceu ali quando uma pessoa tem um acidente de moto, alguma coisa assim. Não mexe, deixa ali. Por mais que a pessoa às vezes ache, sei lá, queira se mexer. Não, deixa ali quieto, espera que o socorro venha tirar a pessoa do local da maneira correta para que não se agrave situações como nesse caso, né? Tem que chamar a ambulância. Aí eles vão saber pegar a pessoa, colocar colar cervical, mover da maneira correta e não pegar a pessoa assim e levar. Bom, continuando aqui. Enfim, Maria era o xodó da casa, apesar de ser a mais velha, tendo seus 17 anos. Eu era a filha do meio, com 15, e Ana, minha irmãzinha mais nova, com 6 anos. Nós 3 dividíamos o quarto. Eu dormia na parte de cima de um beliche, Ana na parte de baixo e Maria em uma cama do outro lado do quarto. Umas 2 ou 3 noites que estávamos na casa, algo estranho aconteceu. Estava no meio da noite quando eu acordei com uma voz cantando uma música de ninar. Pensei que fosse uma das minhas irmãs. Chamei, mas não tive respostas. Pensei que fosse o rádio que a minha mãe tinha na cozinha. Não dei muita bola e comecei a prestar atenção na música. Era tão bonitinha que eu acabei dormindo novamente. Não sei ao certo quanto tempo se passou, mas acordei com a mesma música, só que muito mais alto, como se a mulher que estivesse cantando... estivesse agora cantando do lado de fora da casa. Dessa vez, as minhas irmãs também acordaram, assustadas. Nós ficamos ouvindo quando um barulho, como se alguém estivesse passando a mão na parede, que era de madeira, nos fez congelar de medo. Saímos correndo e gritando por nossos pais. Meu pai olhou em volta da casa, mas não viu nada. Voltamos para o nosso quarto e a pobre Maria estava escondida de medo embaixo da coberta.
Com medo, eu e Ana saímos correndo e até esquecemos Maria no quarto, pois ela não conseguia se levantar sozinha. No dia seguinte, eu e minha mãe fomos até a cidade comprar o que faltava para casa. No mercadinho, minha mãe conheceu 2 senhoras muito queridas, que aqui vou chamar de viúvas, que logo nos acolheram como se fôssemos da família. Ao passar dos dias, coisas esquisitas começaram a acontecer, como barulhos de coisas caindo, vultos pela casa e outras coisas mais. Um dia, minha mãe estava estendendo roupa e conversando com as viúvas, que nos visitavam toda semana. Quando minha mãe gritou que era para nós sairmos da cozinha, pois ela havia passado pano. Mas nós 3 estávamos no quintal de trás da casa. Não tinha ninguém lá dentro na cozinha. Mas minha mãe dizia ter visto uma menina correndo na cozinha. Em uma tarde, eu havia acabado de chegar da escola junto com Ana. E minha mãe pediu para nós colocarmos as mochilas no quarto e irmos tomar café. Assim que cheguei no quarto, vi, pelo reflexo do espelho, uma menina deitada na parte de baixo do beliche. Ei, beliche, hein? Virei rápido, mas não tinha nada. E a Ana já estava na cozinha. Corri para a cozinha e contei para minha mãe. Ela ficou calada e pediu para eu comer. À noite estava conversando com Maria e contei o que havia visto. Ela me disse que também já havia visto essa menina pela casa. Ela ainda me contou que ouviu a nossa mãe conversando com as viúvas sobre uma mulher que tinha se afogado no lago depois que a filha tinha morrido. Na mesma noite, eu tive uma paralisia do sono. Vi quando a porta do quarto se abriu devagar e uma criatura entrou no quarto. Era uma mulher que andava torta, com um vestido todo rasgado. Ela tinha o rosto inchado, os cabelos molhados jogados na frente do rosto e os olhos fundos. Ela se aproximou devagar e cantando a música de ninar que tínhamos escutado dias atrás. Chegou bem próximo de mim e passou sua mão na minha cabeça. Ela fedia algo podre e soltava uma água por onde passava, tipo na mansão Bly. Eu queria me mexer, mas não conseguia. Tranquei os olhos e comecei a rezar e implorar para aquilo sair de perto de mim. Foi quando consegui gritar e pedir ajuda. Minha mãe veio correndo, acendeu a luz e gritei dizendo que tinha uma mulher ali, mas ela não acreditou. Fui me acalmando quando Maria me chamou e me mostrou o chão. E eram poças d'água. Algumas formavam pegadas e uma poça enorme ao lado do beliche onde a mulher parou. Alguns dias se passaram e eu não queria mais dormir naquele quarto. Eu inventava qualquer desculpa para dormir com os meus pais ou na sala. Em uma noite, eu e Ana estávamos dormindo na sala quando fomos acordadas por gritos de desespero vindos do nosso quarto. Logo todos corremos em direção aos gritos. O meu pai esmurrava a porta, a qual se encontrava trancada, sendo que aquela porta nem chave tinha. Após muito esforço, meu pai conseguiu arrombar a porta e nós entramos. Maria estava na cama de bruços e toda molhada. Ela gritava dizendo que a mulher molhada estava no quarto. Ninguém mais conseguiu dormir aquela noite. Ao passar dos... a aparição macabra quase matou minha irmã, não minha mãe. Eu falei minha mãe? É minha irmã. Cadê? Onde estou? Ao passar dos dias, Maria começou a ficar doente. Ela não comia nada, mas vomitava uma água marrom que parecia barro e tinha um cheiro horrível. Meus pais a levaram em vários médicos, mas eles não descobriam nada. A deixavam no soro e depois a mandavam para casa. Maria estava cada vez pior e ninguém descobria o que ela tinha. Minha irmã começou a ver vultos em todos os lugares. Gritava pedindo ajuda e dizia que a mulher molhada queria matá-la. As viúvas, vendo minha irmã daquele jeito, disseram para minha mãe chamar uma benzedeira da região. No mesmo dia, o meu pai foi atrás da senhora que chegou na nossa casa no finzinho da manhã, ou no início da tarde. Assim que a benzedeira chegou, já foi logo dizendo que o que tinha ali não era nada bom. Minha mãe explicou tudo para a senhora e assim que acabou, ela pediu para ver a minha irmã. Maria já não era mais a mesma, ela estava inchada, pálida e cada vez mais perturbada. A benzedeira começou a benzer a minha irmã. Ela falava palavras que eu não conseguia entender, fazia sinais e gestos.
A senhora tirou uma garrafinha de refrigerante Jumbinho, lembram? E deu para minha irmã beber e era água benta. Assim que minha irmã tomou a água, ela começou a vomitar. Vomitar e vomitar muito. Uma água marrom. Havia uns pedaços de mato no meio e um cheiro muito, mas muito ruim. Minha irmã foi desinchando na nossa frente. Parecia um balão esvaziando. Foi inacreditável. A senhora foi benzendo toda a casa com um galho e falando várias palavras. Foi quando ela chegou no nosso quarto e entrou e encostou a porta atrás dela. Nós escutávamos ela falando lá dentro, sozinha, até que escutamos um choro junto com as orações da senhora. Tinha mais alguém com ela lá dentro. Após algum tempo, a senhora saiu de dentro do quarto, veio até nós e nos contou. Segundo ela, há bastante tempo, ali naquela casa morava uma mulher e a filha pequena. O marido as abandonou. A mulher fazia tudo sozinha e um dia ela saiu e deixou a filha aos cuidados de uma moça vizinha. Mas quando voltou, a filha estava morta. A moça que cuidava da criança se descuidou e a menina subiu no fogão para pegar algo e acabou caindo em cima da chapa quente do fogão a lenha. Assim, quando a moça viu, já era tarde demais. Como que ela morreu? A mãe da pequena não aceitava a morte da filha, então ela se afogou no açude que ficava perto da casa, tendo seu corpo encontrado dias após a morte, já inchado e coberto de lama. A mãe da menina sempre culpou a vizinha pela morte de sua filha, e cega por vingança, viu na minha irmã uma semelhança com a tal moça. Isso fez com que ela quisesse a morte da minha irmã. A benzedeira falou que, de alguma forma, a mulher estava matando a minha irmã afogada. Mas como? Eu também não sei, mas ela vomitou muita água com lama e até mato. Por Maria andar de cadeira de rodas, ela não teria como ir até o açude sozinha. Então, como podia ter tudo aquilo ali dentro dela? Aquela tanto de água. Depois da benzedura, ela começou a melhorar como mágica. Minha mãe contou tudo que a senhora benzedeira havia nos dito para as viúvas, que incrédulas afirmaram que não sabiam que tinha sido na nossa casa, mas que acreditavam que... elas não sabiam que isso tudo tinha acontecido na nossa casa, essa história. Mas que acreditavam que tudo que vivemos ali foi real, sim. Depois disso, nós nos mudamos daquela casa e nunca mais vimos aquela mulher, nem aqueles vultos. Minha mãe mandou rezar uma missa em nome da mãe e da filha, para que elas encontrassem a luz. Então, Ana, até hoje não sabemos como o fantasma daquela mulher tentou e quase conseguiu matar a minha irmã. Se alguém tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Bom, esse foi o meu relato. Pode não parecer, mas foi assustador demais viver tudo isso. Beijos para o Matheus e para as crianças. Até mais. Beijos. Parece a assombração da mansão Bly, né? Sem querer dar spoilers. Ai, eu tô num canto aqui. Mas eu acho que, sei lá, quando o fantasma tá bem bravo, assim, tá bem inconformado, consegue fazer umas coisas do tipo. Será? Porque essas coisas acontecem, a gente vê geralmente quando tem manda uma mandinga pro outro lá pra fazer mal pro outro, né? A pessoa vomita uns negócios, assim. Mas um fantasma revoltado consegue fazer isso também? Tipo, eu tô revoltada e começa a materializar, fazer os negócios aparecer dentro da pessoa, como a água pra